Boa tarde, sejam todos bem-vindos à Tria, um programa onde nos reunimos para falar sobre o nosso bem-estar interno, nossa saúde mental, física, emocional e espiritual. E é para isso que hoje eu e o Luan nos reunimos para conversar com você a respeito da nossa criança interior e o que ela, de alguma forma, influencia na nossa vida adulta. O que você pensa, Luan, sobre a nossa criança interior? É um tema muito interessante, né? Primeiramente, muito boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui de novo. E é um tema interessante de a gente comentar, porque se a gente for olhar para a nossa vida, para o nosso passado e para as pessoas num geral, assim, com uma certa racionalidade, com uma percepção mais ampla da vida, é meio nítido o que acontece com nós e com outras pessoas, e com as crianças no geral. Por exemplo, a criança em si, ela nasce muito espontânea, com um espírito de aventura pela vida, com ânimo, com uma leveza, com um amor dentro de si, incríveis, uma luz incrível dentro de si mesmo. E conforme a gente cresce, e as pessoas crescem, parece que essa luz vai se apagando dentro de nós. Parece que essa parte espontânea da vida morre dentro de nós. E isso é uma questão de a gente refletir hoje interessante, porque o porquê que quando a gente cresce, essa parte precisa morrer dentro de nós. Será que esse é mesmo o sentido da vida? Será que a vida tem que ser tão séria, tão pesada como a gente vive hoje? Porque falar de criança interior e trazer ela de volta para a nossa vida é falar de leveza, de trazer a paz novamente para nós, o sentimento de segurança para a nossa vida. Acho que essa luz, Lu, ela começa a se apagar ainda na própria infância. Porque com certeza quando a criança nasce, ela é luz pura. Né? Ela vem ainda com a alma crística para cá. Só que com o que ela se depara durante o crescimento dela? Né? A busca dela é o amor, que talvez seja a essência da onde ela veio também. Então ela vem para cá e ela busca no olhar dos pais ou cuidadores esse amor, que a receberia, né, com um conforto de pertencimento àquele ambiente. E muitas vezes essa criança não encontra nesses olhares esse afeto, esse amor incondicional, que deveria ser nessa forma. Me ame exatamente como eu sou. Então hoje, principalmente, nós estamos num momento social de muitos padrões. E os pais, na tentativa de gerar até uma certa felicidade futura para os seus filhos, podem inconscientemente tentar enquadrar seus filhos dentro desses padrões que seriam ideais. Sejam padrões que estão sendo vendidos em mídias, até em literatura, e sejam seus próprios padrões familiares que eles aprenderam na sua própria infância. Então, é como se a gente tentasse moldar essa criança para que ela pudesse ser aceita nesse ambiente. Então, eu imagino que essa luz que tu fala que vai se apagando, essa espontaneidade de ser, ela se apaga quando eu leio no externo que eu não sou aceita do jeitinho que eu sou. Porque quando a criança não se sente amada, ela vai tentar se transformar em algo que seja amável, né? E aí ela vai perdendo a essência dela, ela vai perdendo essa luz, ela vai se apagando, tentando ficar o mais próximo dos pais, o mais parecido, porque talvez sendo igual a eles, eu seja amado. E esse é um dos motivos pelo qual a gente imita os pais, inclusive depois. É uma busca de, se eu for parecidinho com você, você me ama, né? Então, a perda dessa luz, dessa identidade, dessa espontaneidade, dessa leveza de eu simplesmente ser eu mesmo, eu acho que ainda acontece no próprio processo de infância. Cedo, né? Porque a gente for para pensar assim, parece que a criança, logo que ela nasce, ela traz o lar de onde ela veio dentro de si. Sim. Só que ela não tem palavras para expressar isso. Tudo que ela tem é um sentimento, né? E até nessa questão de aprovação, se a gente for olhar para a nossa vida hoje em dia, assim, para o nosso estado emocional, escutar o nosso coração, é muito difícil a gente se sentir realmente em casa, nesse planeta que prega a ideia, as 3 ilusões
mais poderosas no nosso planeta, a ideia da perda da mestria, a perda que a gente é responsável pela nossa realidade, a perda do sentimento que nós somos da unidade, e a perda do amor. E a gente tem isso muito forte dentro de nós, a gente se sente muito sozinhos, às vezes em desesperos, assustados, esse vazio. A gente tem muito na nossa sociedade, cria essa ideia de competição pela sobrevivência, né? Sempre sobrevive o mais apto, então isso já nos separa e já vai contra essa unidade. E eu acho que essas 3 ilusões é o que nos separa do nosso lar verdadeiro, da nossa... E o lar, o que seria um lar? Não é um lugar, mas é o nosso lugar interno. Essa autoconsciência interna que nos traz a paz. Porque esse bem-estar, tu diz? Esse bem-estar de paz, de eu me aceitar exatamente como eu sou. A gente também nunca foi ensinado a isso, a se aceitar como a gente é. E desde cedo. A gente que nem tu comentou, a gente nasce como uma expressão única de Deus, uma expressão única de Deus. Não existe nada que se iguale a nós. Nada que possa se comparar a nós. E a gente entra numa sociedade que tu é obrigado a se encaixar num padrão. Dentro da escola, dentro da universidade, dentro da própria família, dentro dos amigos. E isso que a gente falou, isso mata a nossa individualidade. Só que a nossa individualidade é a essência da vida. É a nossa centelha divina. E a criança, até a puberdade, ela está tão misturada com aquele ambiente familiar, ela está tão envolvida com aquele ambiente, que ela acaba captando em si os medos dos pais, as dores dos pais, o próprio sofrimento de vida dos pais, ela acaba absorvendo como se aquilo também pertencesse a ela. Se estruturando de uma forma muito parecida com a forma como os pais veem a vida, veem a si mesmos, lidam com as situações, né? E ela vai se dar conta de que ela é separada disso e que ela pode ser diferente lá na adolescência. Só que quando ela chega lá, que recurso ou que rede de apoio ela tem para que ela consiga assumir a sua identidade, talvez diferente dos pais, e seguir uma jornada separada deles em relação à dor e sofrimento? É muito difícil. Hoje em dia a gente não tem isso. É muito, porque aí ela já vem com um sentimento de não ser suficiente para ser amada. Então, a baixa estima já está ali presente, o medo de não ser bom o suficiente para ser aprovado, validado, reconhecido e amado. Então, o adolescente, muitas vezes, ele não se sente empoderado o suficiente para dizer, não, mas eu posso ser diferente disso, essas dores não são minhas, essa forma de pensar não é minha, veio da minha família, eu posso ser diferente, né? Ele muitas vezes se desencoraja e não encontra ao seu entorno também uma rede de apoio que o impulsione a fazer diferente. E isso faz com que a gente acaba carregando isso tudo para uma vida adulta, ainda como sendo dores nossas. Eu acho que sim, o maior impedimento para a gente conseguir ser quem a gente realmente é o medo da solidão. Porque assim, conforme tu começa a tua vida, começa a perder o sentido, assim, que a gente comenta assim, esse vazio, minha vida não tem sentido. Eu acho que é o momento mais importante na nossa vida, porque a gente vê assim, cara, alguma coisa está errada e eu preciso mudar. Só que tu começa a perceber que a forma que as pessoas, que a gente é ensinado a viver, a forma que as pessoas vivem num geral, a consciência humana num geral, é um modo de vida que tu não quer levar. Tu não quer levar. Só que se tu for tentar ir contra esse modo de vida, tu criar o teu próprio forma de viver, tu conseguir ser quem tu realmente tu vai ter que enfrentar a solidão. Porque isso é uma coisa, não é clichê tu falar assim, quando tu quer mudar as pessoas vão contra ti, tu vai ser fácil. Isso é verdade. Quando tu dá um passo para trás em relação à sociedade, tu escolhe viver o teu próprio caminho, todo mundo que está ao redor de ti vai te criticar. Vai dar contra, porque o ser humano também tem muito a propensão a ter medo daquilo que é desconhecido, a ter medo daquilo que ele não conhece, e nós também. Então acho que esse medo da solidão é uma coisa que acho que em um momento da vida
todo mundo vai ter que enfrentar. Às vezes a gente não tem que fazer um passo, eu vou agora, então já que tu falou isso, vou me isolar do mundo, vou ficar sozinho. Não, mas cada um tem um ciclo, né? Chega um ponto da vida que a gente tem que fazer essa jornada interna para conseguir lutar contra os nossos próprios medos. E infelizmente esse impulso só acontece quando a gente está com algum sofrimento, para a gente parar e olhar. Às vezes uma depressão, uma crise de ansiedade, uma dor, faz com que tu te volte para dentro e se questione o que está acontecendo aqui, que tipo de vida eu quero levar, tá certo, tá coerente comigo, eu estou coerente comigo mesmo, aquilo que eu estou fazendo é coerente com aquilo que eu penso ser o certo, é coerente com aquilo que eu sinto dentro de mim que eu deveria fazer, e esses questionamentos, eu concordo 100% contigo. Eles só vão aparecer quando tu estiver sozinho contigo mesmo e enquanto eu tiver esse medo absurdo dessa solidão, né, que está muito associado ao medo de não ser amado, por isso sozinho, e entender que nós somos seres perfeitos já, completos em si, e que a gente nunca está sozinho em termos de espiritualidade, por exemplo, até porque nós estamos todos conectados. E esse enfrentamento dessa solidão faz com que a gente encontre, talvez com mais profundidade, a nossa identidade e perceba as dores que a gente trouxe dessa criança, desses sentimentos, por exemplo, que são muito comuns. Medo de abandono, medo de rejeição, medo do julgamento do outro, medo de não ser perfeito em tudo. Então eu me cobro para que eu faça tudo muito certo, cumpro tudo que eu tenho que fazer, de uma forma torturosa, assim, né? E aí a gente para tudo e começa a reavaliar isso. Por que eu me cobro tanto? Da onde vem isso? E aí, nas relações familiares, a gente percebe o quê? Que, por exemplo, uma criança, ela só era percebida por ela se negar tanto e fazer tudo certinho para os outros e servir aos outros e servir aquele modelo de criança perfeita. Então, ela precisou se anular para atender essa necessidade do externo, para se sentir amada. E ela continua nesse padrão de busca de aceitação pelo perfeito, né? Ou ela teria, talvez, uma família onde uma mãe que se vitimizasse muito, ela se sente num compromisso de gerar felicidade àquela mãe. Então, o olhar todo dela é fazer a mãe se sentir feliz. Então, de novo, ela se anula em nome da felicidade da mãe. Ou ela vai repetir o padrão de vitimização. Ou a criança que adoece recebe atenção e permanece uma vida nesse processo de dor e vitimização para ser amado. Então, é muito importante olhar para os padrões que eu tenho hoje de comportamento e o que isso tem a ver com a minha criança interior e com o tipo de educação que eu tive. Porém, se esse mergulho que tu fala, né, Lu, dentro de si mesmo, não for feito com a base e a origem da nossa fonte original, que é o amor, tu vai gerar dois problemas. Porque daí tu tem os traumas que tu teve na infância, tu vai ter os traumas daquilo que tu tá olhando hoje e tu só vai piorar. Não tem como a gente trabalhar o acolhimento da nossa criança interior sem trabalhar com isso o perdão aos pais. Porque a hora que eu culpo eles de algo, acabou o assunto. Então, eu tenho que compreender que eles também têm as suas dores das suas crianças interiores. E muitas vezes aquilo que eles trouxeram na nossa criação foi reflexo disso, das suas dores. E isso é muito fácil de tu perceber quando tu sai do teu mundinho e olha o contexto de vida da tua mãe, o contexto de vida do teu pai, a sua história de vida, como é que foram os avós, como é que foram os bisavós, para ver de onde vem isso que tu repete hoje, né?
Então, quando a gente faz isso, geralmente a gente se depara com uma sequência de vítimas e não com alguém para atacar. Mas daí é que nem a gente fala assim, Jesus também falou isso, que o passo mais importante que a gente pode dar em relação à nossa vida, ao nosso crescimento, é tu sair do papel da vítima. Porque eu digo assim, quando a gente está no desespero, assim, ou na depressão, parece que não tem saída. Parece que tudo tem um motivo para estar assim e tu entra nessas coisas aí que tu não sai, tu entra num buraco que tu não sai. E é por isso, assim, que eu tenho, o maior respeito que eu tenho por alguém é pela pessoa fazer a jornada interna, porque, e eu comecei a valorizar isso em mim também, porque tu sair da escuridão, tu vencer uma depressão, tu vencer mas vencer mesmo, de sair da depressão e achar a luz, é um caminho que tu tem que abrir, porque assim, a jornada interna, como nós somos todo mundo seres diferentes uns dos outros, o caminho é único para nós. Então, tu tem uma geração na tua família, que chama o karma familiar, né, de vítimas, de 10, 12, 15 vítimas, e tu pegar isso no peito, e tu mergulhar nisso como uma responsabilidade contigo, é muito difícil. E é por isso que eu falo tanto dessa parte divina, de Deus, de amor, dessa fonte criadora, porque isso foi o que me tirou do fundo do poço, tipo, quando eu tava de depressão e coisa, sabe? Porque eu não sei por que a gente nunca é ensinado a vida inteira nisso. A ciência nunca ensina, as escolas nunca nos ensinam o verdadeiro significado do amor e o que realmente Deus representa em nós. Porque se a gente for olhar, cara, por que uma criança é tão feliz? O que uma criança tem de sabedoria que a gente perde com o que a gente cresce? É o sentimento do lar, da nossa verdadeira casa. Porque a maior ilusão que a gente pode ter é que a gente é uma personalidade humana. A gente não é a personalidade que a gente tem. A gente não é a nossa mente. A gente é um espírito. Um espírito que vem aqui nesse planeta passar um tempo. Então, esses conhecimentos profundos, isso é sabedoria que não é por livros que tu vai aprender, mas é sentindo. Como é que tu ensina Deus para alguém? A pessoa tem que experimentar isso dentro de si. E é ali que eu digo assim que... Por que eu levo isso tão forte dentro de mim, dessa parte do amor? Porque isso me salvou. Isso me fez encontrar o caminho para a paz. Porque realmente é um caminho assim que não é uma coisa, eu precisei passar por isso, não é uma coisa de vítima. É um caminho que é necessário. E Lu, a gente só consegue entrar nesse caminho quando a gente vai de frente para ele. Então, se eu noto que eu tenho muito medo da rejeição, por exemplo, e faço tudo para todo mundo, para mim não ser rejeitado, não consigo dizer não para ninguém, só para mim. Estou o tempo todo buscando a aprovação dos outros. Aí eu vejo que tu não me aprova e eu percebi que eu deprimi por isso. É nessa hora dessa dor que você precisa olhar profundamente para essa dor. Exato. E não fugir dela e nem culpar o outro. E compreender, mergulhar profundamente nisso, inclusive sentir isso no corpo, permitir que isso entre em contato contigo para que tu possa ir de frente a ela. Exato. E para ver o que ela tem de mensagem ou que imagens você acessa, que memórias você acessa da infância. Agora que eu vi essa reação do Luan, foi muito parecida com a reação que meu pai tinha comigo quando eu era criança. Eu percebi que é a mesma dor que eu sinto. E aí, quando tu chegar nesse ponto de perceber o mais próximo das origens das tuas dores, né? E geralmente tu vai cair na tua criança. Aí é um momento íntimo que tu precisa ter com a tua criança. Tu tem que pegá-la no colo, tu tem que abraçar isso, como se literalmente tu estivesse pegando a tua criança no colo e acolhendo aquela tristeza dela. Porque o que gerou esse trauma nessa criança foi ela ter se sentido sozinha nessa dor naquele momento. E agora ela não está mais sozinha, porque agora ela tem um adulto formado, que somos nós, que vamos acolher e dizer para ela: nunca mais tu vai sentir isso, eu te aprovo, eu te amo, eu te Exato. respeito. Então, é ir de frente e não fugindo. Não, eu enfrento, eu vou suportar isso. Não, isso só vai te levar até a próxima dor. É que nem tu chutar uma pedra, a pedra não vai dissolver se tu chutar ela, né? Se a gente fugir da nossa dor.
Porque é um processo, assim, é como se fosse descascar uma cebola. Tu tem uma casca, daí tu pensa, agora tá suave. Não, vem todo de novo até tu chegar no centro da cebola. Sim. Porque é uma coisa interessante que a gente faz da nossa vida, que a gente foge da gente mesmo o tempo inteiro. Porque a gente fala dessa criança interior, não é uma criança, é o nosso eu, é nosso ego, é a nossa mente, é o nosso eu humano. A nossa alma vê a nossa personalidade como uma criança. Então, o nosso eu humano, cara, tu pode ter 80 anos. Visto dos olhos da eternidade, é uma criança. Sim. É uma criança. Então, assim, uma coisa que eu percebi, assim, é que a resistência às emoções ruins é o que gera o sofrimento. Claro. Porque, assim, cara, tu tá lá triste, né? Porque a gente comentou, vem uma situação, me deixa triste, me deixa inseguro, me deixa o quê? Eu tentar lutar contra isso é o que vai me fazer sofrer. Se eu sentar com isso e aceitar isso, tudo bem, eu tô bem aqui, aquilo se dissolve. Aquilo se dissolve porque tu não lutas, e que nem tu ter uma criança chorando e tu tentar botar ela pro lado. Ela não vai parar de chorar. Ela vai parar de chorar quando tu pegar ela no colo e dizer, tá tudo bem. Então, um exercício muito, muito interessante para fazer, que é uma coisa prática, é se olhar nos olhos na frente do espelho. Sozinho. Se olhar dentro dos teus olhos na frente do espelho quando tu tá em algum momento desconfortável. E começar a falar, tá tudo bem, eu tô aqui contigo. Porque quando tu se acolhe, isso é o significado da espiritualidade. É desenvolver o amor por si mesmo. Essa é a missão da nossa vida. Sim. Porque conforme tu faz isso e tu acolhe a tua dor, automaticamente tu se liberta de sofrer dela. Porque tu vai estar ali, a tua dor vai estar aqui, mas se aquilo vai te fazer sofrer ou não, é opção tua. Se tu resistir ao medo, se tu resistir a uma tristeza, resistir a uma insegurança, aquilo vai te causar sofrimento. Se tu aceitar aquilo fica leve. E talvez a fuga nos leve a colocar a nossa criança de novo em sofrimento. Fiquei pensando enquanto tu falava do espelho que talvez tu vai enxergar a tua criança interior, né? Ali nesse momento talvez tu compreenda. Agora veja só, Lu, o quanto é importante os sentimentos desagradáveis, né? Porque ele pode ser uma âncora para te levar à solução de tudo. Então, dá para a gente pensar assim, quando eu tenho alguma sensação ruim, um desconforto, que seja uma angústia, uma ansiedade, um mal-estar que a gente diz, eu não estou bem, e nem consegue muito identificar, imaginar que é como se eu estivesse no oceano e eu larguei tinha uma âncora lá, e eu começo a puxar aquele fio, com perguntas, e vai puxando, e vai trazendo aquilo para o consciente. Por isso que eu preciso entrar em contato com aquilo. Eu me olho no espelho, eu olho para essa angústia, eu tento entender quando ela começou, e eu vou vindo. Provavelmente esse movimento, o que tu vai encontrar lá na âncora, seja a tua criança, em alguma situação de dor, buscando por amor, buscando por aprovação, porque isso é uma questão de sobrevivência para uma criança. É muito forte. Ela não cabe dentro dela a possibilidade de ela não ser amada. E quando ela não lê que ela não é amada, ela passa uma vida toda mendigando por amor. E a gente faz isso depois de adulto e distorce o que é o amor. Esse que é o problema. A gente acha que daí o outro me ama porque faz coisas para mim, porque fica comigo, porque e não está relacionado a atos e fatos. E nem a ninguém, se a gente for ver. Esse preenchimento que a criança busca do amor, ele é um amor que vem de dentro. De dentro. Porque de Deus tu recebe sempre, não se tem dúvida. Mas é uma negação de ti mesmo. Tu mesmo que acabou não se amando, né? Por não se achar merecedora desse amor lá atrás. E aí eu busco preencher isso com os outros, achando que algum relacionamento vai me trazer felicidade, ou quando eu conseguir aquela promoção. Claro que isso traz momentos de felicidade, mas não preenche o vazio desta criança, né? Por isso que a gente só acalma essa criança quando a gente mesmo pega ela no colo e acolhe ela e permite às vezes que ela chore, né? E faça agrados para ela, como se a gente estivesse literalmente cuidando de uma criança que é largada na nossa porta com maus tratos. Como é que tu cuidaria dessa criança?
Exatamente. Né? Talvez tu pensando assim, tu faria muito mais coisa para essa criança largada na tua porta do que tu faz por ti hoje. Tu queria agradar ela com alimentos saudáveis, tu cuidaria dos ferimentos dela, tu compraria umas roupinhas novas para ela, tu trataria ela com respeito, tu diria para ela o quanto dela tem de valor. É tudo isso que a gente precisa se dizer. No fundo, a gente vai e volta e tudo que a gente busca está dentro de nós mesmos. Tudo. Por que a gente busca reconhecimento? O que é o reconhecimento dos outros? É a aprovação para estar vivo, é o amor. O que a gente busca no poder sobre os outros? É o amor. Então, quando a gente para e começa a fazer esse caminho, a gente vê que a paz está dentro de nós mesmos. Porque assim, se a gente for olhar para a vida, a única coisa que existe de verdade é esse momento. A única coisa que existe de verdade é esse momento. E pior, a única coisa que a gente tem na vida é esse momento. A gente não tem uma casa, a gente não tem um carro, a gente não tem um corpo, a gente não tem roupa, a gente não tem nada. A gente só tem esse momento. Só que o medo, a ilusão do medo faz a gente sair daqui. Pra gente ir pro futuro, pra gente ficar no passado, pra gente ficar remoendo coisa na nossa mente que não existe. E só que sempre que a gente percebe, que a gente foge pra lá, que isso causa um desconforto emocional. Volta para aquela questão ali. Sempre que a gente tem algum desconforto, seja físico, seja emocional, é uma mensagem da nossa criança pedindo para que a gente olhe para ela. É uma mensagem da nossa alma pedindo para que a gente desperte. Só que enquanto liberte ela. Exatamente. Liberte e olhe para ela. Só que a gente faz o quê? A gente busca sempre fora soluções. Eu vou no médico, eu vou fazer não sei o quê. E as desculpas também, né, Lu? A gente justifica o nosso mal-estar no externo. É o outro que me faz sofrer, é a situação que me faz sofrer. E às vezes, sabe, no consultório eu atendo, por exemplo, pessoas que tiveram dificuldades bem expressivas na infância, né? Tendo pais, por exemplo, que a gente consegue perceber narcisistas, pais bipolares, perversos, né? Dentro de uma sociopatia. E que realmente essas crianças sofreram com esse tipo de educação e fica bem evidente, né, os traumas causados por eles. Agora, a compreensão dessas patologias e a compreensão do contexto desses pais é muito importante para que eu possa separar essa compreensão e entender. Então, não era eu o problema. Não era eu que não merecia ser amado, né? Essa mãe, esse pai não tinha condições de amar. Não tinha. Então, eles deram aquilo que conseguiram, né? E o perdão não significa, tá bom, eu aceito tudo. Significa liberar esses pais. Liberar eles da tua mente. Cortar essas ligações tóxicas que nos ligam a eles pela raiva, pela mágoa principalmente, pela decepção, pelas tristezas. Porque se eu me manter ligado aos meus pais pela mágoa, por exemplo, daquilo que eu não recebi, eu vou ficar presa na mágoa através deles. Eu não vou me libertar da mágoa. Então, o perdão, ele é uma autolibertação. É uma aceitação daquilo que passou, que não pode mais ser modificado. Eu aceito, compreendo que teve motivos ali por trás e me permito me desligar disso para que eu faça a minha jornada sem carregar esses pesos, essas amarras, essa energia para a minha vida e para a vida dos meus filhos e netos, porque se tu não fizer esse rompimento em relação aos teus pais, tu vai levar isso para as tuas gerações futuras também. Então, assim tu liberta eles e se liberta, né? Olha o quanto é importante o perdão e também um perdão consigo mesmo, por ter acreditado durante tanto tempo que tu era uma pessoa insuficiente como
talvez fizeram você se sentir. E se perdoar por ter pensado assim tanto tempo de ti e agora se ver numa condição de perfeição, de unicidade, né? Ninguém no mundo vai ser igual a você e isso já te torna perfeito. Porque senão a gente fica preso em amarras. Eu acho que não existem culpados, sabe? Existem consequências, existe muita inconsciência nas pessoas. Então, às vezes as pessoas erram por inconsciência, às vezes por ignorância de não saber o que está fazendo, por falta de informação, né? E eu soltar isso para que eu possa construir a minha vida de uma outra forma, construir uma nova jornada diferente, né? Acho que é fundamental. Senão eu não vou conseguir me desligar se eu não soltar as amarras do passado, né? Tu ficar livre para conseguir viver sem que aquele sofrimento te pegue, porque a gente tem muitas vezes assim, a gente tem algum tipo de pensamento, alguma memória que sempre que a gente volta a lembrar disso, parece que aquilo nos faz sofrer, né? Sim. Não tem escolha, daí tu já acaba aceitando, tá, tudo bem, eu me sinto assim porque aconteceu outra coisa. E tu olhar para isso e perdoar não significa tipo, a pessoa te deu um soco na cara, mas eu te perdoo, eu te amo por tu ter feito. Não tem a ver com isso. Não. Perdoar significa assim, tá, tu me deu um soco na cara, eu fiquei com raiva, mas eu me liberto da raiva. Eu perdoo a raiva que eu senti. Então eu me liberto de sentir isso. É essa a questão do perdão, porque a gente nunca vai estar livre de ter uma emoção ruim, de ter um pensamento ruim, e a gente é ensinado a ter medo disso. A gente tem muito medo de se sentir mal, de sentir a depressão, de sentir o medo, de sentir o desespero. Só que quando a gente tem um medo, uma sensação ruim, por que a gente sente medo disso? Porque a gente acha que a gente é aquilo. Quando tu sente tristeza, tu pensa assim, eu sou a tristeza, então eu não sou capaz de ser feliz, não sei o que. Tu entra na noia porque a gente acha que a gente é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. Só que tu observar aquilo de fora é tu se separar daquilo. Conforme tu consegue se ver separado do medo e observar ele de fora, tu vê que a gente é livre, porque essencialmente a gente pode estar aqui na Terra presos num corpo de matéria, mas essencialmente nós somos livres. A gente escolheu estar aqui. Então, a gente trazer essa nossa essência para a nossa consciência, a gente conseguir enxergar a vida a partir do nosso eu mais divino, nossa alma, a gente enxerga a vida a partir de um centro de liberdade, para que a vida volte a ser o principal sentido da vida, que é a experiência. Porque, volta para a questão, a gente sofre resistindo das emoções. Porque o que acontece? A gente imagina que a gente tem que viver uma vida polarizada, que a gente é influenciado a pensar isso. A nossa sociedade traz isso muito à tona. Viver uma vida sempre estar feliz, sempre ter saúde, sempre ter dinheiro, sempre estar bem em relação aos outros. E a gente inconscientemente busca isso também. Se mostrar, eu não vou me postar na internet triste. Eu postar como se minha vida fosse incrível, como se eu fosse a pessoa mais linda do mundo e tudo mais. E quando a gente se depara dentro de nós com uma emoção de depressão, por exemplo, a gente quer lutar contra isso. Porque o que o outro vai pensar se ele me vê triste? Ele vai me reprovar. Por quê? Porque a gente pensa que a gente é a depressão. Só que a depressão, a tristeza, é um sentimento, como a alegria. É um sentimento como a inveja, como qualquer outro sentimento. Que faz parte da gente estar aqui. Exato. E a gente não tem que lutar contra isso. Só que quando a gente consegue olhar isso a partir dos olhos do observador, isso não te faz sofrer. Porque a gente não é a inveja, a gente não é... Não existe alguém invejoso, existe a inveja. E os nossos pensamentos também, né? Da mesma forma. Eu não posso... O problema não é o que tu pensa, porque a nossa cabeça é muito louca, né? Se tu for olhar tudo que a gente pensa coisas horríveis também. O problema é eu me identificar com o pensamento, é eu achar que eu sou isso. Sabe que tu fez eu me lembrar, esse final de semana eu dei um treinamento sobre física quântica, né? E aí eu estava explicando um pouquinho sobre isso do pensamento, né? Da gente olhar para esses nossos padrões e fazer um movimento diferente e tal. E no final vem uma pessoa comentar comigo que tinha já feito muitos cursos sobre isso. Mas que aquilo tudo tinha gerado um sofrimento tão grande para ela, porque ela não conseguia estar o tempo todo com pensamentos positivos. O tempo todo bem. E como se fosse humano isso. Então, quando ela me ouviu dizer
que é uma jornada e que esses sentimentos e emoções fazem parte da gente, né? E não existe tu estar sempre bem, não existe, isso é uma grande ilusão. Nós somos a dualidade e isso é libertador, nós podemos ser a dualidade. Horas ter coragem e horas ter medo, horas ser audacioso e horas ser mais conservador, horas estar alegre, horas estar na tristeza, porque isso faz com que a gente experiencie a vida em todos os ângulos, sem julgar isso, né? Agora, a questão é de eu não me identificar com isso, eu perceber que tudo bem, eu tenho esse sentimento de tristeza, por exemplo, por causa de algo que me aconteceu. Esses sentimentos, eles são da nossa natureza humana. As nossas emoções, os nossos sentimentos, são a manifestação da nossa alma. Como é que eu quero interromper isso? Eu quero não sentir nada, então, né? Agora, a questão é, qual deles eu escolho nutrir? Porque se eu tiver um sentimento de raiva muito grande, eu tenho o livre-arbítrio de escolher o que fazer com ele. Eu vou simplesmente deixar que aquela raiva passe, porque aquele fato já passou, e ok, eu me liberto disso, eu me desprendo, ou eu vou continuar nutrindo pensamentos para deixar aquela raiva cada vez maior, e daqui a pouco eu me penso raiva, eu me sinto raiva, já acho que eu sou uma pessoa raivosa. Então, qual dessas emoções e sentimentos eu vou escolher nutrir com pensamentos? Porque eles vão intensificar ou soltar todo esse movimento emocional que a gente tem. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, pelo amor de Deus, não significa não sentir. Porque tu estaria matando a tua alma. A manifestação da tua alma acontece por aí. Então, viver isso, mas viver essa dualidade, assistindo isso como observador que tu diz, e fazendo as escolhas conscientes do que eu escolho nutrir. Exato. Ou deixar que vá. Mas eles não vão deixar de existir. Não, nunca. Só que a maior assim, a percepção que a gente precisa alimentar na nossa vida é a percepção de que tudo está bem. E tudo, independente do que aconteça com nós, vai estar bem. Porque conforme tu vibra e tu sente o amor que essa fonte, que a gente chama de Deus, tem por cada um de nós, de uma forma pessoal, não de uma forma genérica, mas tu sente que assim, tudo na tua vida gira ao teu favor. Acontece pro teu bem e pro teu favor, porque essa é a natureza de Deus. Conforme tu traz essa percepção clara pra tua vida, a gente começa a resistir menos a esses pensamentos negativos e começa a dar menos importância a isso. Porque é diferente essa questão que foi muito ensinado, né, da lei da atração. Então, só pensa positivo. Só que o pensamento em si não é a autoridade máxima sobre ti. A autoridade máxima é a consciência. A consciência está acima de tudo que existe. Tá acima do pensamento, acima de tudo. Então, a tua consciência é a tua atenção. Exato. Exatamente. Só que assim, conforme se tu trouxer na consciência de que tudo está bem, tu volta a ser livre para experimentar a tristeza. Porque a raiva e a tristeza, muitas vezes, elas nos trazem onde a gente está. Tu nunca vai conseguir experimentar o amor se tu não experimentou tudo que vai contrário ao amor antes. E não tem nada de errado nisso. Não é erro. Às vezes a gente fala assim, se eu soubesse disso antes... Não, está tudo certo no processo certo, a gente só tem que entregar a vida. Os maiores mestres que existem, os mestres que não estão mais encarnados, Jesus fala assim... Eu estou ainda em evolução da consciência. E a consciência, para evoluir, tem a ver com entrega. De fé, de tu entregar a tua vida e confiar numa força maior. Isso não quer dizer abrir mão dos teus sonhos, mas é a profunda certeza de que tudo está bem. É tu sonhar e entregar o teu sonho para eles. Só que isso vai muito contrário ao que a nossa sociedade ensina, né? A gente é ensinado o quê? A trabalhar que nem uns cachorros, a lutar pelas nossas coisas, como se a gente estivesse indo em direção a algum lugar. Só que a ideia é diferente. A gente veio de cima. A gente tem que lembrar de que a gente é. A gente é ensinado o quê? Se a gente é pecador, a gente tem que se limpar. A gente nunca teve sujo. A gente nunca foi sujo. Não tem erro no mundo. Por mais suja que seja a ação de alguém, é uma inconsciência. É um processo que ela vai passar. E não tem que julgar isso. A energia de Cristo. O que é a energia de Cristo?
é acolher as pessoas e a si mesmo, independente daquilo que faz. É um acolhimento incondicional. O que é um amor incondicional? Quando a gente fala isso, não é só pelas palavras, mas o que é o amor incondicional? É um amor que te ama independente daquilo que tu faça. Só que volta para aquela questão da criança. A criança foi ensinada que a gente só é amado quando a gente é importante para alguém, quando a gente faz alguma coisa que alguém gosta, quando a gente faz alguma coisa que alguém espera, quando alguém te admira, e não tem nada a ver. Tu é importante e tu é amado por aquilo que tu é, não por aquilo que tu faz. Se tu quiser ficar no jardim plantando flor o dia inteiro, tu faz isso. E tu vai ser importante nos olhos de Deus do mesmo jeito, porque o que seria o sucesso na mais elevada visão? Deus me perguntou isso uma vez. O que seria sucesso no meu olhar para ti? E eu respondi, a autoexpressão. Eu sei quem eu realmente sou. E ele me perguntou se isso, tu acha isso seguro? Eu falei, olha, não, eu tenho medo disso. Ele falou assim, a segurança disso vem tu reconhecer a si inseparável de mim. Ou seja, tu reconhecer você em mim. Que você é Deus e Deus é você. Não existe nada acima de nós, gente. Por mais que a gente foi ensinado a vida inteira a se ver pequeno, não existe um poder sobre nós. Nós somos os criadores da nossa realidade. Isso é mestria, que foi o que a gente perde quando a gente encarna aqui. Então não existe um poder que seja maior que tu. Se a gente vibrar no amor, ainda por cima, as piores energias que tem, as mais pesadas, os pior demônio das trevas, se caga na frente do amor. Porque o que acontece quando tu coloca a luz na sombra? Ela desaparece. Porque o mal, por mais que ele pareça ser poderoso, ele é frágil. Porque por que o mal ataca todo mundo? Porque ele se vê sozinho. Porque a cura para o mal é ele se ver que ele é o amor. Não existe. O que existe na nossa vida de problema é ilusão. Só que conforme tu começa a fazer a jornada interna, por mais difícil que ela seja, a ilusão vai clareando. A clareza interior vai abrindo. Que é a energia masculina, por exemplo. Né? Que é o não, que é a energia da espada, de tu bloquear aquilo que é a ilusão. Só que é uma jornada. Bom, eu acho que está bem concluído, Lu. Agora te inspirou, baixou o santo aí, veio. Acho que tu falou tudo agora nesse final. E eu gostaria de deixar a mensagem, permita que a tua criança aflore em ti, dentro da autenticidade que ela é. Dentro da unidade que ela é. Permita que tu possa ser quem tu veio para ser, porque isso vai te levar a cumprir o teu propósito. Não tenta ser ninguém, não te compara com ninguém, né? Te acolhe da mesma forma que você precisa acolher tua criança, e que nada no mundo justifique tu abrir mão da tua autenticidade. Exato. A nossa vida é sobre nós, né? A gente tem que parar de querer salvar o mundo, de querer salvar os outros. Não tem. O objetivo da nossa vida é com nós. É a gente aprender a se amar. E consequentemente, tu muda o mundo. É isso, Lu. Pessoal, para quem não conseguiu ver nosso programa completo, chegou no final, na metade, abre o Instagram, escreve Tria na Rede. Nosso perfil é um perfil com logo azul. E no link da biografia do nosso Instagram, tem os links que vão para o Spotify e para o YouTube. Daí tem esse programa e todos os outros lá. Quem quiser nos acompanhar nas redes sociais também, o nosso Instagram o meu é @toigoluan e o da Josi é jositoigo. É isso aí, muito obrigada pela presença de vocês. Esperamos ter deixado algo em seu coração. Um ótimo dia. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.